Boa tarde a todos. Saúde a mesa aqui, o Fábio Palácio, em nome da instituição, né, Maurício Graboy, né, que está feitando essa mesa. Inicialmente eu, né, e toda a mesa, né, me sinto bastante honrado para essa mesa, né, falando aqui sobre o nosso ilustre maranhense, Renato Age, e evidentemente prestando homenagem sobre essa pessoa. Sobre a homenagem, né, que às vezes a gente está aqui tentando discutir. O Renato Age recebeu a homenagem, né, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na sua abertura, né, a principal pessoa homenageada. Eu acho que isso aí, desde quando nós tivemos a ideia de trazer a 74ª reunião anual da SBPC para o Estado do Maranhão, há uns 4 anos atrás, né, doutor Luiz? Mais ou menos, na reunião de Campinas. A nossa intenção maior era que essa reunião fosse dedicada ao ilustre maranhense Renato Age. E conseguimos. Nós precisávamos, tá certo, ter uma reunião e nomear, falar alguma coisa, tá certo, sobre a contribuição dos maranhenses, né, para o Estado brasileiro, para o desenvolvimento de todos nós. Então, eu fui procurado, né, para incluir na sua programação essa mesa redonda. Eu, de prontamente, né, nós atendemos a solicitação, né, estamos aqui falando um pouco, né, sobre a vida desse grande maranhense. Eu ia até falar sobre a conversa aqui, ou seja, o fato, né, do guindaste, mas o professor Monserrat Filho já falou um pouco sobre sobre esse fato que aconteceu da troca dos guindastes. Mas eu gostaria de acrescentar que não foi só o número de bolsas que aumentaram. Teve outros fatores. Eu me lembro que em 1986 nós estávamos criando, né, a Associação Nacional de Pós-Graduação, e um dos fatos era o valor da bolsa. O valor da bolsa não dava mais para se viver, né? Ou seja, em 85 houve um processo de unificação salarial das universidades públicas do Brasil. E, né, foi uma coisa assim que, né, existia uma distorção, né? A Universidade Federal do Maranhão tinha uma certa faixa salarial. A Universidade Federal da UNB também, acho que a do Amapá recebia melhor. Enquanto isso, a Universidade Federal do Ceará, a Federal do Rio de Janeiro, que eram as instituições que não eram fundação, eu estou contando isso aqui para chegar onde eu gostaria de chegar. As universidades, né, o salário era como hoje ainda, né? Mas naquela época era bem menor, né? E muitos dos funcionários, eles iam ao restaurante universitário, às vezes não tinha um restaurante universitário, mas eu vi várias vezes, né, restaurantes lá na UFC, pessoas, né, estudantes, né, comendo a manga, né, que caía fazendo, né, a sua sobremesa, tá certo, da mangueira lá. Mas houve um processo de unificação, mas unificou os salários e a bolsa começou, né, despencando cada vez mais. Então era insuportável, não tinha mais nem como pagar o restaurante universitário. Cada vez mais existia uma diminuição, né, do quantitativo de bolsa. E
mas também o achatamento no valor nominal. E isso foi o que motivou a criação da Associação Nacional de Pós-Graduação. Hoje, muitas pessoas, essa associação ela é um integrante, da nossa sociedade, também na sociedade científica, e nós fomos a Brasília, e eu acho que nós vamos encerrar talvez não se lembra disso aí, mas foi uma das pessoas que a gente encontrou no corredor. Não é para a gente falar com o ministro, ele disse, vai lá e te recebe. Simplesmente disse isso, tá certo? No Maranhão eu sou, vai lá que ele te recebe. Tudo bem, nós fomos lá, tá certo? E não nos recebeu, tá certo? Mas pediu para o Clodoval Pavan, presidente do CNPq, nos receber. Terminou a gente sendo recebido, na verdade, não com o Clodovaldo, o diretor executivo, não me lembro muito bem o nome dele, entendeu? E ele, após muita discussão, o que vocês na verdade querem, cara? Nós queremos vincular a nossa bolsa, o valor da nossa bolsa, ao salário do professor auxiliar para o mestrado e ao salário de professor assistente para o doutorado. Quer dizer, em março de 87, a bolsa de março, a bolsa era semestral, continua sendo assim, mas não, professor, vai até fevereiro termina, aí começa, então os valores da bolsa a partir de março já eram vinculados ao salário do professor auxiliar para o mestrado e o salário de professor assistente para o doutorado. Eu acho que isso aqui já não vale mais. Agora já mudou, não tem mais essa vinculação, mas também porque o salário básico do professor caiu muito, Então, aquela primeira linha lá, Então, é uma coisa que é um fato, que aconteceu em prol do Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí veio, depois de um tempo, eu soube, do caso que aconteceu na negociação, que foi o caso do guindaste, que ele daria para ele aumentar o número de bolsas, fazer a vinculação de bolsas, tá certo, ao salário dos professores, e 2 guindastes daria para fazer toda essa conta. Então, por isso que eu gostaria de registrar isso aí. Mas eu conheci o Renato Acha, evidentemente, no processo de redemocratização do país aqui, candidato a deputado, e nós fizemos um evento aqui de física e convidamos ele, e tivemos muita conversa. O congresso foi no seminário Santo Antônio. Eu acho que o seminário Santo Antônio, nessa época, eu acho que era, se pode se dizer, um local que dava para se realizar um evento, aqui tinha auditório, era um local pequeno, mas naquela época era muito grande para nós a gente realizar. Então a gente era realizado muitos eventos ali no seminário Santo Antônio. As pessoas que são aqui de São Luís conhecem o seminário Santo Antônio, tinha um bom auditório, tinha salas, cursos, A gente fazia as nossas atividades acadêmicas fora da universidade, lá no seminário. Claro que hoje, pensas em hotéis, mas naquela época a gente fazia isso em 83, E eu era um jovem, até estou falando aqui que a gente fala do legado no passado, eu estou falando já em termos dos anteriores que me antecederam aqui, eu já estou falando na atualidade, um pouco de atualidade, Então, a gente conversando bastante, ele bastante preocupado, ele sempre insistindo, que no processo de redemocratização teria que ter um forte investimento em ciência e tecnologia, E ele já falava na expansão das fundações de amparo à pesquisa, as FAPs. Ele deveria ter um sistema forte, não só a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia,
mas também um mecanismo tipo fundação, a Fundação de Amparo à Pesquisa, e levava como exemplo, né, a FAPESP. Teria que ter em todos os quadros, e nós fomos à luta. A partir da redemocratização e da Constituição, da Constituinte de 1989, a Constituinte Estadual, nós, após de várias reuniões, né, com vários políticos, né, alguns, né, nós nas reuniões que eram feitas no auditório do CIOG, que é uma empresa de serviço de imprensa, né, nós conseguimos colocar 0,5%, né, na Constituição como investimento para a criação de uma fundação de amparo à pesquisa, que evidentemente, né, isso aí foi para todo o Brasil. Quase todas as constituições estaduais, né, tinham inserido, certo? Alguns foram implementados, outros não. Okay? Então, essa, assim, em termos pessoais, tá certo? Essa contribuição que o Renato, né, o Renato Acha, teve uma participação, né, na minha, pode-se dizer, ascensão, tá certo? Como pesquisador, como cientista, e como pensamento em termos de gestor de ciência e tecnologia. Ou seja, quando nós pensamos, né, nessa homenagem, né, é mais pela biografia, tá certo? E pelas intervenções que ele fez junto à comunidade científica da época, né, a conversa que nós tivemos, e que isso nos levou a criar hoje, né, no estado do Maranhão, o sistema estadual de ciência e tecnologia, né? Ou seja, as pessoas que conviveram com ele tiveram a parte dessa participação. O nosso sistema, né, de ciência e tecnologia, ele é recente, né? Ele data, né, de 2003, praticamente com 9 anos, né, que é a criação da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, evidentemente a recriação da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que teve um tempo, né, teve desativada, mas o processo de colocar na pauta política a ciência e tecnologia data de 2003, tá certo? Ou seja, enquanto o Ministério está datando aí de 27 anos, né? 27 anos do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, nós estamos, né, um pouco aí defasado, mas nós sempre, né, com essa lembrança, né, nós estamos aí tentando implementar esse forte, né, sistema de ciência e tecnologia. Estamos lutando agora para que não só tenha um ministério, ou seja, a pauta política não seja só a âmbito estadual, tentar, certo, levar isso também para âmbito municipal, ou seja, né, a criação das secretarias municipais de ciência e tecnologia, que seria um pensamento, né, nosso, tá certo, de fortalecer ainda mais e cada vez mais a ciência e a tecnologia como forma de inclusão social na nossa comunidade. Então, eu gostaria, essa aí é a nossa contribuição, agradecer a todos, e muito honrado, tá certo? E vou voltar aqui por Fábio, por dar prosseguimento a essa discussão. Muito obrigado.